1492, os judeus são expulsos da Espanha, e em 1497, né, os mesmos decretos se estendem a Portugal, e a partir dali os judeus começam a ser expulsos de Portugal, mortos, queimados, julgados, condenados. Quem não se convertesse, né, passaria pelo Tribunal do Santo Ofício, que não era um tribunal justo, né? Foi criado justamente para pilhar, condenar, expoliar e destruir a cultura e a religião judaica, né, que era tido como herege. Sim. Então, a partir daí, esses judeus vêm para o Brasil encriptando, né, a sua cultura e a sua religião, Exato. mudando os seus nomes e adotando novos nomes. Aqui no Brasil, sobrenomes, né, porque a cultura original judaica, né, israelita, nessa cultura não existe sobrenome, né? Nessa cultura por exemplo, Shimon, filho de Davi. Exato. Shemuel, filho de Moshe. Exato. Né? Mas na cultura ocidental, então, há um sobrenome: Shimon Oliveira, Shimon Rodrigues, Shimon Pereira, Barros, Fonseca. E a lista de sobrenomes de judeus, como nós dissemos, são 100 milhões de brasileiros podem possuir ascendência judaica. Essa lista é gigantesca. E com o passar de 500 anos... já existe um dicionário de sobrenomes sefaradita, né? Exatamente. Então, produzido aí por acadêmicos, por doutorados e mestrados, né? Que se debruçaram sobre os documentos dos processos do Santo Ofício da Inquisição. Então, esses documentos traçou um banco de dados e um mapeamento por onde passaram esses judeus no Brasil. Então, nós já temos um dicionário de sobrenome sefaradita que é nada mais e nada menos que nome de brasileiros. Agora, esses judeus, esses criptojudeus, eles passam estes 500 anos justamente criando manobras, né, formas, culturas de esconder o seu judaísmo, mas praticá-lo de forma oculta, né? Aí surgem os costumes. Juan Pablo? Inclusive, essa agência de Inquisição perseguiam-os e colocavam olheiros. Isso, exatamente. Nós estivemos recentemente em Belo Horizonte e lá uma das pessoas tinha a mesa no qual eles escondiam o alimento. Se viesse o olheiro, eles puxavam aquela mesa e colocavam a alimentação não kosher em cima da mesa para que eles pudessem ver que essa família era convertida. Então os judeus usavam de tática, de artimanhas para esconder a todo custo. Mas por que os judeus tinham que esconder o seu judaísmo? Porque eles seriam julgados, condenados, presos, teriam seus bens tomados, sua família seria separada, seus filhos seriam levados para mosteiros, para conventos, para serem cristianizados, né? Para serem convertidos à força. A tática da Igreja Católica estava focada nas crianças. Como acabar com o judaísmo? Eliminando isso das crianças, eliminando a cultura, a religiosidade, as referências das crianças. E tiveram êxito. Hoje o Brasil, ainda como um todo, desconhece essa história que foi oculta, convenientemente oculta. Ora, quem vai assumir, quem vai levantar a bandeira e admitir que cometeu um holocausto religioso, um holocausto cultural? Inclusive, aqui do Brasil eram presos e levados outra vez para Portugal, para lá serem julgados. Aqui o Tribunal do Santo Ofício ele não tinha uma instalação no Brasil, embora aqui tivessem os inquisidores, os olheiros, né? Aqueles fiscais que fiscalizavam a sua prática judaica. Existia um tribunal internacional, né? Uma telenovela brasileira que se chama A Muralha.
ela retrata muito bem, né, esse momento dos cristãos novos no período colonial Chica da Silva brasileiro. também, né? Chica da Silva também, entre outras séries e novelas. Obras, literaturas que retratam. Mas esse vídeo é apenas uma introdução com a intenção de apresentar a você o que é a Associação Anusim Brasil, o que é a Sinagoga Anusim Brasil. Então nós vamos ter até este momento na história, mas você encontrará aqui na plataforma aulas completas sobre toda a história de caminhada dos Bnei Anussim, desde a sua saída da Península Ibérica até o seu desenvolvimento cultural, o seu desenvolvimento civil na construção desse país que hoje nós chamamos de Brasil. Fato é que 500 anos depois houve um despertar, aí você vai conhecer a história, nós temos acadêmicos, nós temos judeus, nós temos não judeus voltados para essa pesquisa, né, dessa história. Shimon, quando os documentos da Torre do Tombo ainda eram documentos secretos, já existia toda uma investigação, principalmente da comunidade israelense e também dos Estados Unidos, sobre a cultura cripto brasileira, né? Ou seja, os brasileiros em si não sabiam exatamente do que eram donos, que é a tradição cripto-judaica percebida, né, no olhar judaico, que conhece as tradições milenares. Então, toda essa movimentação produziu livros e muitos artigos sobre isso antes da revelação dos documentos que já tinham os brasileiros como os processados, condenados, queimados, perseguidos, confiscados pelo Tribunal de Santo Ofício por crime judaizante. Então, essa grande população que se desenvolve no Brasil, mesmo com a igreja tornando-os cristãos, a igreja não conseguiu se desvincular dos seus preconceitos. Ou seja, a igreja mantinha os cristãos novos separados dos cristãos velhos, proibindo seus casamentos. Então, essa sociedade de cristãos novos, eles continuaram separados e segregados pela própria igreja. A igreja não conseguiu assimilar esses judeus. Então a igreja a todo momento conseguiu preservar por décadas e por gerações esses cristãos novos como judeus casando entre si e se desenvolvendo as suas tradições, os seus costumes de forma um pouco mais escancarada e desapercebida, que é o cripto-judaísmo, e também desenvolvendo os seus próprios utensílios. E praticamente hoje, né, 500 anos depois, 524 anos depois, já quase não há ligação alguma, superficialmente olhando, com o judaísmo, né? As pessoas não sabem por que minha avó, por que meu avô, por que meu pai dizia que eu não podia apontar o dedo para a estrela porque nasceria uma verruga. Olha que folclórico, que tradição estranha, né? Por que a minha avó ou a minha bisavó acendia uma vela na sexta-feira e dizia que era para todos os santos? Por que a minha família tem a tradição de limpar a casa às sextas-feiras, fazer aquela faxina? E varrer de dentro para fora. Varrer a casa de dentro para fora, né? Geralmente pela porta dos fundos. Por que algumas famílias se casavam entre primos? Ora, muitas tradições, especialmente vindas do Nordeste, hoje são reconhecidas como tradições criptojudaicas, né? Através destas pesquisas acadêmicas. E a Torre do Tombo, ela chancela, de uma vez por todas, os fatos, né? Milhares de famílias foram condenadas. Aqueles que não foram condenadas se converteram forçosamente. E o número, pasmem, como nós já falamos aqui, hoje remete a 100 milhões de brasileiros. Pelo número de literaturas que fala sobre o comportamento, né, e a presença maçante de anussins no Brasil, ele era observado, ele era observado pela comunidade judaica pelo que ela produziu. Né, livros e artigos
sobre esse comportamento, mas não chamava atenção. E os brasileiros em si, muitos desconfiavam exatamente dos costumes, porque o preconceito da igreja sobre esses cristãos novos era tão forte que ela conseguiu preservando esse judaísmo, esse criptojudaísmo nessas famílias.